A história oficial nos diz que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mas nos porões do Serviço Secreto Soviético, a guerra nunca acabou. Ela apenas mudou de forma. Enquanto os Estados Unidos focavam na física atômica, Stalin estava obcecado pela biologia da obediência. Ele queria o soldado perfeito, um homem que não sentisse medo, que não sentisse dor e, acima de tudo, um homem que não precisasse da maior vulnerabilidade humana, o sono. Imagine as implicações militares. Um exército que marcha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca baixar a guarda. Foi com essa premissa sombria que nasceu o projeto que hoje conhecemos apenas como o Experimento Russo do Sono. O local era uma instalação de pesquisa isolada, um bunker subterrâneo camuflado sob a tundra congelada. O objetivo era manter 5 indivíduos acordados por 30 dias consecutivos usando um estimulante gasoso à base de nicotina, uma substância que eles chamavam de o composto de gás de Nikolaev. Os 5 homens escolhidos não eram voluntários. Eram prisioneiros políticos, considerados traidores do Estado durante a Grande Purga. Para o sistema, eles já estavam mortos, eram apenas matéria-prima. A promessa era tentadora. Se sobrevivessem aos 30 dias na Câmara, seriam libertados e suas fichas criminais seriam apagadas. Eles aceitaram, sem saber que a liberdade que lhes era oferecida era, na verdade, a morte da alma. Eles foram trancados em uma câmara selada. O ambiente era claustrofóbico, paredes de aço reforçado, microfones de alta sensibilidade espalhados por cada canto e uma janela de observação com vidro de 10 centímetros de espessura. Não havia camas. Dormir era o crime proibido. Eles tinham livros, comida seca e água. Nos primeiros 3 dias, o clima era de uma estranha camaradagem. Eles compartilhavam histórias de suas infâncias, falavam sobre suas esposas e o que comeriam no dia da libertação. Os pesquisadores atrás do vidro anotavam tudo. O experimento parecia um sucesso, mas no fundo daquele gás esverdeado que flutuava no ar, algo estava começando a mudar na química cerebral daqueles homens. No 5º dia, as conversas leves cessaram. O silêncio da câmara começou a ser preenchido por sussurros. Eles não falavam mais uns com os outros. Eles falavam para os microfones. Cada um deles, em um estado de paranoia crescente, tentava convencer os pesquisadores de que seus companheiros eram traidores, esperando ganhar privilégios ou, quem sabe, uma dose menor do gás. A falta de sono começou a manifestar os primeiros sintomas de psicose aguda. As alucinações auditivas eram constantes. Eles descreviam ouvir vozes de entes queridos chamando-os do lado de fora da porta de aço. No 9º dia, o primeiro prisioneiro quebrou completamente. Ele começou a correr pelo perímetro da cela, gritando sem parar por 3 horas. O som não era de dor, era um som de puro terror animal. Ele gritou até que suas cordas vocais literalmente se rasgassem. Quando ele parou, só conseguia emitir um som rouco e úmido. E o que foi mais aterrorizante para os médicos lá fora não foi o grito. Foi o fato de que os outros 4 prisioneiros nem sequer desviaram o olhar. O 10º dia passou sob um silêncio que pesava como chumbo nos ouvidos dos pesquisadores. A calmaria na câmara era interrompida apenas pelo ruído rítmico da ventilação. Não havia mais sussurros, não havia mais passos. Às 3 da manhã do 11º dia, a paranoia mudou de lado. Agora eram os cientistas que estavam aterrorizados. Eles testaram os microfones repetidamente, acreditando que o equipamento havia falhado. Mas os sensores de oxigênio contavam uma história diferente.
O consumo de ar era altíssimo, como se os 5 homens estivessem correndo uma maratona enquanto permaneciam sentados no escuro. No 14º dia, algo sem precedentes aconteceu. Os pesquisadores, desesperados por uma resposta, usaram o intercomunicador para falar com os prisioneiros. Eles disseram: "Vamos abrir a câmara para testar os microfones. Afastem-se das portas e deitem-se no chão ou serão alvejados. A obediência garantirá a liberdade imediata de um de vocês." A resposta que veio pelo alto-falante foi uma voz calma, desprovida de qualquer emoção humana, que disse apenas: "Nós não queremos mais ser libertos." Essa frase paralisou o complexo militar. Discussões acaloradas entre os oficiais da KGB e os cientistas duraram horas. Finalmente, à meia-noite do 15º dia, a decisão foi tomada. O gás estimulante foi desligado e substituído por ar fresco. A reação dentro da cela foi imediata e violenta. Os prisioneiros começaram a implorar, a gritar e a chorar como se estivessem perdendo a própria vida, clamando para que o gás fosse ligado novamente. Quando os soldados da infantaria pesada abriram as portas da câmara, o que eles encontraram não pertencia mais a este mundo. O cheiro de carne podre e água estagnada inundou o corredor. Dos 5 prisioneiros, 4 ainda estavam vivos, se é que essa palavra ainda se aplicava. A comida dos últimos 5 dias não tinha sido tocada. Em vez disso, pedaços de carne das coxas e do tórax dos próprios prisioneiros haviam sido arrancados e entupiam o ralo no centro da sala, fazendo com que 10 centímetros de sangue e água suja cobrissem o chão. O horror maior foi perceber que as feridas não pareciam auto-infligidas de forma aleatória. Eles haviam se aberto com as próprias mãos, rasgando a pele e os músculos com uma força sobre-humana. Os órgãos abdominais de todos os 4 estavam expostos, deitados no chão ao lado deles, mas ainda funcionando, ainda pulsando. Os pulmões eram visíveis através das costelas expostas. O trato digestivo de um deles podia ser visto trabalhando, processando a própria carne que ele havia ingerido minutos antes. Eles eram máquinas de agonia biológica que se recusavam a morrer. E enquanto os soldados tentavam retirá-los em macas, os prisioneiros lutaram com uma fúria psicótica. Um soldado teve a garganta arrancada por uma mordida. Outro teve os testículos esmagados e a artéria da perna cortada pelos dedos de um dos sobreviventes. Eles gritavam apenas uma coisa repetidamente: "Fiquem acordados, migração." A retirada dos sobreviventes da câmara não foi uma operação de resgate, foi uma zona de guerra. Mesmo com os órgãos expostos e tendo perdido litros de sangue, os prisioneiros exibiam uma força física que desafiava todas as leis da biologia. Um dos sobreviventes, cujo baço havia sido esmagado durante a luta, continuou a gritar por gás por mais de 2 minutos enquanto os médicos tentavam sedá-lo. Foi injetada nele uma dose de morfina 10 vezes superior ao limite letal para um ser humano normal. Ele não apagou. Em vez disso, ele olhou nos olhos do médico com as pupilas dilatadas como abismos pretos e quebrou as amarras de couro da maca como se fossem feitos de papel. No bloco cirúrgico, o horror atingiu um novo patamar. O primeiro prisioneiro a ser operado foi levado para a mesa para que seus órgãos fossem recolocados na cavidade abdominal. Os médicos decidiram não usar anestesia, temendo que o sistema nervoso dele reagisse de forma fatal aos sedativos. Durante 6 horas de agonia indescritível, o homem não gritou. Ele apenas sorria. Toda vez que o bisturi cortava sua pele, ele ria.
uma risada gutural, úmida, que fazia os assistentes abandonarem a sala em estado de choque. Quando a cirurgia terminou, ele começou a sibilar, tentando dizer algo. O cirurgião se aproximou e o prisioneiro sussurrou: "Continue cortando. Eu preciso sentir." O segundo sobrevivente foi ainda pior. Ele havia destruído as próprias cordas vocais no 9º dia, então não podia gritar. Sua única forma de comunicação era balançar a cabeça violentamente em sinal de negação toda vez que o gás anestésico era aproximado de seu rosto. Ele parecia ter um prazer quase religioso na dor. Quando um dos enfermeiros perguntou por que ele queria tanto o gás, o homem apenas escreveu em um pedaço de papel com uma caligrafia trêmula: "Eu preciso ficar acordado. O sono é a morte." Os pesquisadores perceberam que o gás não estava apenas impedindo o sono. Ele estava transformando a consciência daqueles homens em algo que não suportava mais a própria humanidade. O que restou? Dos 5 originais, apenas um restava agora em condições de falar. Os oficiais da KGB, vendo o fracasso do experimento e o risco de vazamento, ordenaram que o último sobrevivente fosse selado novamente na câmara, junto com 3 dos pesquisadores principais. Um dos cientistas, tomado por um surto de pânico, sacou sua pistola. Ele disparou contra o oficial comandante, matando-o na hora. Em seguida, ele apontou a arma para o prisioneiro que estava amarrado à mesa de operação, observando tudo com um olhar vazio e eterno. O cientista gritou: "Eu não ficarei trancado aqui com essa coisa. O que é você?" Ele perguntou o que todos queriam saber desde o primeiro dia. O prisioneiro sorriu, revelando dentes que pareciam mais afiados do que deveriam. Sua voz não parecia vir da garganta, mas de todos os cantos da sala ao mesmo tempo. Ele respondeu: "Você esqueceu tão facilmente? Nós somos vocês. Nós somos a loucura que rasteja dentro de todos vocês, implorando para ser libertada a cada momento em seus cérebros animais mais profundos. Nós somos aquilo de que vocês se escondem em suas camas todas as noites. Somos o que vocês cedam para o silêncio e paralisia quando vão para o sono, de onde não podem nos seguir." O cientista, tremendo, disparou no coração do prisioneiro. Enquanto o sangue negro escorria pela mesa, o homem deu um último suspiro sibilante. Suas últimas palavras, antes que seus olhos finalmente se fechassem para sempre, foram: "Tão perto de sermos livres." O projeto foi imediatamente encerrado. Todos os registros foram queimados, os cientistas foram desaparecidos e a instalação foi enterrada sob toneladas de concreto. Por décadas, a história do experimento russo do sono foi tratada como um mito urbano, uma lenda de terror nascida nos fóruns da internet. Mas a pergunta que permanece não é se o experimento foi real, mas sim o que ele nos diz sobre nós mesmos. O que acontece quando retiramos o véu do descanso? O que sobra de um homem quando ele é privado da única coisa que o conecta à paz? Talvez os prisioneiros não tenham enlouquecido. Talvez, naquelas 340 horas sem fechar os olhos, eles tenham finalmente enxergado a verdade absoluta. Que a civilização é apenas uma máscara que usamos para não encarar o monstro que somos quando não conseguimos mais dormir. Na próxima vez que você sentir o peso das pálpebras ao final do dia, não lute contra ele. O sono não é apenas descanso. O sono é a única coisa que mantém você humano. Documentos recuperados anos mais tarde por informantes anônimos detalharam o que os médicos chamaram de a transmutação
Nikolaev. Segundo as notas do Dr. Fedorov, o gás estimulante não estava apenas impedindo o sono. Ele estava reescrevendo o metabolismo celular. O oxigênio no sangue dos prisioneiros havia sido substituído por um composto de nitrogênio instável. Isso explicava por que eles não morriam mesmo com ferimentos letais. Suas células haviam entrado em um estado de oxidação perpétua. O relatório descreve que a estrutura óssea dos sobreviventes tornou-se extremamente densa, quase como porcelana, enquanto os tecidos moles se tornaram elásticos e resistentes. Um dos enfermeiros escreveu em seu diário pessoal que, ao tentar tirar sangue de um dos prisioneiros, a agulha de aço simplesmente entortou contra a veia endurecida do homem. Eles não eram mais humanos biologicamente. Eram algo novo, algo que a natureza nunca pretendeu criar. Seres que existem inteiramente no estado de vigília, sem o filtro purificador do subconsciente. Hoje, a instalação onde tudo aconteceu é apenas uma cicatriz invisível na Sibéria. Mas o experimento deixou uma pergunta que assombra os laboratórios de neurociência até hoje. Se o sono é o que nos mantém humanos, o que acontece quando a tecnologia finalmente nos permitir eliminá-lo? Atualmente, substâncias modernas de vigília já são usadas em contextos militares e executivos. Estamos, pouco a pouco, bombardeando nossos cérebros com o nosso próprio gás de Nikolaev. O verdadeiro horror do experimento russo não são as mutilações ou os gritos. É a percepção de que, sob as condições certas, o monstro que o prisioneiro descreveu habita cada um de nós. Ele está esperando apenas que você fique acordado o suficiente para que ele possa assumir o controle. Então, esta noite, quando você sentir o cansaço chegar, não lute contra ele. Agradeça pela sua fragilidade. Agradeça pelo seu cansaço, pois é no sono e apenas nele que estamos seguros de nós mesmos.